meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e hoje eu vim falar com vocês sobre Deus. Isso mesmo, eu vim contar para vocês, independente da sua religião, o meu testemunho de fé. Então, se você quer me conhecer um pouquinho melhor e quer saber a minha história, continue assistindo a esse vídeo. Então, pessoal, eu vou contar toda a minha história para vocês, então eu peço desculpas se esse vídeo ficar um pouquinho longo, mas é que eu não quero perder os detalhes que eu acho que são bem importantes. Para começar, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus. Eu sempre agradeci por tudo que aconteceu, de bom ou ruim na minha vida, pois eu acho que é importante agradecer em todos os momentos. Mas, na minha adolescência, eu fui uma garota muito rebelde. Na verdade, não rebelde, mas naquela fase que a gente começa a sair de casa, eu comecei a viver por balada. Se eu pudesse, eu sairia quinta, sexta, sábado, domingo e todos os outros dias da semana. E todo o meu salário eu gastava com roupas e baladas. Não que isso seja errado, mas assim, eu não julgo quem faz isso. Só que eu acabei vivendo por isso e acabei esquecendo de dar valor a coisas importantes como a minha família e como Deus. Eu me senti afastada do Senhor. E não que eu me arrependa de ter feito alguma coisa. Eu acho que eu aproveitei muito essa minha fase. Mas todas as noites, quando eu chegava em casa, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e chorava, porque eu sentia um vazio muito grande. E às vezes a gente se engana. Eu acho que talvez muitas pessoas vão se identificar porque a gente acha que esse vazio é a falta de um namorado. Então a gente fica achando que a gente precisa então arrumar um namorado, porque a gente se sente sozinho. E depois de um tempo, depois de toda essa minha fase, eu comecei a namorar com o meu atual namorado. E por mais perfeito que ele seja para mim, por mais amigo, companheiro, ele é tudo para mim, eu ainda me sentia vazia de vez em quando, eu me sentia só. Então assim, ali eu já sentia falta do Senhor, esse vazio que faltava completar em mim era o vazio do Senhor. E vou contar pra vocês, eu já tenho um vídeo falando sobre a minha cirurgia do ano passado aqui no canal, mas eu vou contar pra você que é a primeira vez que está me assistindo, então a história. Com 13, 14 anos eu fui diagnosticada com escoliose múltipla. É uma doença dos ossos da coluna, onde é uma má formação. Pode ser genética, pode ser postura, e no meu caso não foi definido. Realmente foi um caso assim, sem definição, porque eu sempre tive uma postura correta e ninguém na minha família nunca teve escoliose, então é um caso à parte para mim. E a minha coluna ela era em S, só que na época não era assim um grau muito avançado. Então eu e a minha família, meu pai e minha mãe no caso, fomos atrás do que poderia ser feito. Melhorar talvez não melhoraria, mas estabilizaria a minha coluna no lugar. Então eu fiz natação, pilates, RPG, físio, tudo que vocês podem imaginar para tentar ajudar. Passei por mais de 10 médicos até chegar no meu médico atual. E mesmo assim, no ano passado, meu médico chegou para mim e disse: "Olha, Jéssica, o seu grau está muito avançado. Eu acho que vamos ter que operar. O que você quer?" Ele deixou a decisão por minha conta. Então a gente conversou. Por que eu tenho que operar? Quais são os problemas que eu poderia ter se eu não operasse? Bom, essa coluna, a minha coluna no caso, já estava afetando órgãos internos. Então assim, poderia sim trazer graves problemas. Além disso, eu talvez não poderia ser mãe. Então eu disse: não, vamos fazer a cirurgia então, porque eu quero um futuro melhor para mim. Até porque sabe-se lá como seria a minha velhice tendo a coluna do jeito que ela estava. Ela realmente estava em um grau muito avançado. E nesse meio tempo, entre a cirurgia e a decisão e tudo mais, demorou uns 2, 3 meses.
porque daí você precisa passar em anestesista, cardiologista, fazer vários exames e deixar tudo certinho. Eu estava num momento, mais uma vez, difícil da minha vida. Eu estava muito estressada no meu trabalho. Eu estava numa fase que eu estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho, muita responsabilidade em cima de mim. E eu me sentia muito estressada. E quando eu estava estressada, eu agia muito por impulso. Então, assim, talvez eu tenha magoado, inclusive, algumas pessoas. E, mais uma vez, eu estava vivendo para o trabalho. Mais uma vez, eu deixei valores muito mais importantes de lado. Eu esqueci Deus, mais uma vez me sentia só. E esqueci a minha família, meu noivo, porque quando a gente está estressado e vive para o trabalho, eu chegava em casa e eu só pensava no que eu tinha para fazer no dia seguinte. Eu realmente estava muito estressada. Mas enfim, chegou o momento da cirurgia, eu deixei o meu trabalho para outra pessoa, tudo certinho. As pessoas ao meu redor estavam muito preocupadas e você sente o ar de preocupação das outras pessoas. E eu sempre me mantive com bom humor, muita confiança e muita felicidade, apesar da cirurgia. Então, algumas pessoas nem souberam que eu ia ser operada, porque eu sempre tentei me manter muito feliz. No dia da cirurgia, quando a gente foi para o hospital, eu disse, eu não quero ver ninguém chorando, porque é um momento importante para mim, vai ser bom para o meu futuro, então não chorem, por favor. Só que assim, quando você chega lá, você em determinado momento precisa se despedir. Então assim, é uma cirurgia. Qualquer cirurgia tem seus riscos e você fica pensando, tá, e se eu não voltar? Aí as pessoas ficaram com lágrimas nos olhos, então foi muito difícil. Eu continuei me mantendo forte, olha que eu sou muito chorona. A minha vontade era me debulhar em lágrimas e chorar muito e desistir de tudo, mas não, eu me mantive forte. E chega o momento em que você precisa entrar sozinha, você está sozinha. E foi ali que eu percebi que eu nunca estive sozinha realmente. Ele sempre esteve do meu lado, o Senhor sempre esteve comigo. Porque foi um momento incrível. Eu esperei uns 15 minutos talvez para ir para a cirurgia e a minha vida inteira passou pela minha cabeça. E eu agradeci muito por cada momento, porque eu sempre tive uma vida muito boa. Dificuldades todos nós temos, então eu agradeci e ali eu encontrei o Senhor e foi uma coisa muito linda mesmo. E eu passei por uma cirurgia de 10 horas. Então assim, se ele não estivesse comigo, com certeza eu não estaria aqui hoje. E quando eu estava no quarto do hospital e tudo mais, que eu saí da UTI, a primeira vez que eu levantei, eu sentia uma perna mais curta que a outra. E mais uma vez eu comecei a culpar a Deus. Coisas do tipo, por que comigo, Senhor? Eu não mereço passar por isso. Mas assim, o Senhor jamais em nenhum momento disse que a gente não iria sofrer. O sofrimento é inevitável. Às vezes a gente precisa da dor e do sofrimento para crescer, para amadurecer, para ter experiência. Então assim, dessa vez, quando eu pensei isso, eu deixei de ser tola, porque daí eu pensei que existem pessoas em situações muito piores e que passam por tudo isso com um sorriso no rosto. E assim, né, gente, reclamar de uma coisa tão boba, sendo que eu tô viva, consigo andar, tenho as minhas limitações. Gente, eu tenho 27 parafusos na minha coluna, a minha coluna inteira foi reconstruída. Então, assim, cara, eu me considero uma guerreira e Deus esteve comigo em todo momento e isso é muito maravilhoso. Então, assim, desde esse momento, desde a minha cirurgia, eu parei de reclamar tanto, porque não temos necessidade de ficar reclamando. A partir do momento que você joga a sua vida para o Senhor, a sua vida muda muito. Eu mudei de dentro para fora. Eu hoje me sinto uma pessoa muito tranquila, calma, paciente. Eu entendo melhor as coisas, eu não julgo tanto as pessoas, eu
me sinto uma pessoa melhor desde que eu encontrei o Senhor. E a minha vida mudou muito, gente. Eu realmente não tenho do que reclamar. A minha vida, claro, tem pessoas estressantes? Tem, mas a minha vida mudou demais, mudou para melhor. E a dica que eu dou para vocês é que não esperem um momento ruim para encontrar a Deus. Na verdade, não existe fórmula para isso. Você não vai encontrar uma fórmula, você não vai colocar as mãos para o céu e dizer encontrei o Senhor. Não, infelizmente não é assim. Mas é uma coisa que vem de dentro para fora e não tem explicação. Vem do seu coração. E você não se sente mais só. É muito incrível, gente. E já que esse vídeo vai ficar longo mesmo, eu quero contar a minha história aqui no YouTube, porque ela tem tudo a ver com o que eu falei até o momento. E assim, quando eu voltei para casa, no primeiro mês, claro, eu não podia fazer nada sozinha. Então eu precisava de ajuda para levantar, para ir no banheiro, para tomar banho e tudo mais. Mas depois de um mês, eu já podia fazer essas atividades sozinha, com muito cuidado e sem fazer esforços, né? Mas eu senti que a minha vida estabilizou, enquanto a vida das pessoas ao meu redor continuava e eu jamais poderia cobrar que a vida delas parasse também. Então, eu senti a necessidade de não ser inútil, entende? Não ficar parada. Então, eu comecei a pesquisar na internet coisas que eu poderia fazer. Então, eu tentei vender coisas na China, no Mercado Livre, e não deu muito certo, porque as coisas atrasavam, enfim, foi um caos. E por um acaso eu estava assistindo TV e começou a passar desses famosos no YouTube. E gente, eu jamais imaginaria que alguém ganhasse dinheiro apenas com o YouTube. Nossa, eu nunca imaginei que isso era uma profissão. Com blog, YouTube e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar no YouTube e eu encontrei vídeos muito legais. Daí eu pensei, tá, então eu vou fazer um vídeo falando só sobre a minha escoliose, para ver se eu encontro pessoas que já tenham passado por isso também. Mas eu pensei, nossa, eu sempre gostei tanto de maquiagem, moda, beleza. Sempre gostei tanto dessas coisas, por que eu não posso fazer um canal e falar sobre tudo? E foi aí que eu comecei. Daquele jeitinho, né? Porque os meus primeiros vídeos não são super maravilhosos. Mas foi muito especial. Nossa, eu encontrei uma paixão e eu sou muito grata, primeiramente a Deus e a todos vocês que me acompanham e me deixam mensagens de carinho, comentários maravilhosos. Gente, muito obrigada mesmo. E essa foi a minha história. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilhar com os amigos e com as amigas para me ajudar na divulgação. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, assim você recebe todas as novidades sempre. Eu vou deixar aqui no box de informações as minhas outras redes sociais, que é a fanpage, o blog, o Instagram e o Snapchat, caso você queira me conhecer melhor. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo!